Oi, eu sou a Milene e hoje eu vou estar falando sobre constelação familiar, mas no sentido de constelação organizacional. Falar algumas diferenças, algumas coisas que às vezes as pessoas acham que tratar constelação organizacional significa para companhias, para empresas, para carreira, é a mesma coisa do que constelação familiar, tratando de emoções, saúde e essas outras coisas. Assim como a pedagógica, por exemplo, que eu vou falar ainda, pedagogia sistêmica, também é diferente, mas não vou falar hoje. Bom, quais são as coisas que são mais importantes a gente entender? Que uma família tem seu sistema e esse sistema não muda, ele muda para frente no futuro, mas o passado não muda. Então vamos falar mais diretamente. Existem 3 leis em constelação que eu já falei, se você não viu, tem vídeos, olha, a lei do pertencimento, da ordem, né, igualdade de dar e receber, e da hierarquia. Então, do pertencimento, numa família, é quem foi gerado nela. Simples assim, não muda o pertencimento. Já numa companhia, muda completamente o pertencimento a qualquer momento. Por exemplo, pertence a uma companhia quem contribui para ela. Por exemplo, não merece pertencer um empregado que não faz as coisas, ou faz contra o patrão, ou rouba, ele não pertence. Ele pode estar lá, mas ele não pertence. Ele não merece também pertencer. Numa família, não importa se foi bom ou mal, pertence. Numa companhia, eu posso pertencer por um tempo, e o meu legado, a minha história, que eu fiz de bom ou até errado, vai ficar por um tempo nessa companhia. Mas, por exemplo, se a companhia fecha, então ninguém mais pertence. Claro, a dívida tem que ser paga e tudo mais. Mas o pertencimento é temporário na organizacional. E é isso que a gente tem que entender. Mesmo que eu tenha sido um presidente, eu posso não pertencer mais no momento que eu participo ou vou para outra empresa. Tá bom? Na ordem de dar e receber é muito parecida com a familiar. Tem que ter um equilíbrio. Mas o equilíbrio numa empresa não é todo mundo recebe igual e faz igual. O equilíbrio entre o que eu contrato e você aceita, e eu faço o que eu contratei e você faz o que você foi pago e contratado para fazer. Isso é o equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho a senhora do cafezinho. O equilíbrio lá é ela fazer a tarefa dela, que é o cafezinho, a limpeza, sei lá, na cozinha, o que foi contratado. E o meu equilíbrio é pagar o que eu contratei. Ah, mas a mulher da recepção ganha mais. Se eu contratei e ela ganhar mais, tá equilibrado. Claro, ela tem que fazer a função dela. Então, o equilíbrio não está em todo mundo dar e receber a mesma coisa, porque as pessoas têm funções diferentes numa companhia, numa organização. E a terceira, a hierarquia também numa família é quem veio antes é maior. Numa empresa, um funcionário pode crescer na empresa e vir a ser gerente, quer dizer, mudar a sua hierarquia. Então, a hierarquia, né, essa ordem hierárquica, vai ter algumas coisas que também podem ser um pouco diferentes, no sentido que pode ser complicantes. Vou dar um exemplo no sentido, hoje estou dando bastante exemplo, um exemplo no sentido de uma empresa familiar, onde gera maior confusão, normalmente constelação ajuda muito nisso. Na família é uma hierarquia, o pai é o grande, o vô é o maior, o filho é menor, assim numa família. Numa companhia familiar, mas na organização, na empresa, o filho mais velho nem sempre tem capacidade de estar numa gerência. Às vezes é o mais novo que estudou. Então não é pela hierarquia de nascimento, que é na família, mas a hierarquia de qualificação. Na familiar isso gera bastante problema, porque normalmente, por exemplo, um pai e uma mãe querem ser os grandes, mesmo que não se atualizem. E aí começa a ter conflito com as próximas gerações que querem implementar, que querem uma evolução na companhia e que não consegue. Então, numa constelação que a pessoa vem, que está com problema, porque ela tem uma empresa familiar, quer dizer, pessoas da família trabalham na sua empresa, vai ter alguns complicantes. Então, deixa eu deixar claro para você, se é o dono de uma empresa ou mesmo funcionário de uma empresa familiar, funciona da seguinte forma. O pai nessa constelação é quem teve a ideia de criar essa empresa. Não é nem quem botou dinheiro ali. Ah, mas nós somos sócios. Alguém sonhou com esse objetivo, com essa empresa. Esse é o pai. E a empresa é a mãe. Então muda completamente de uma família, certo?
Quem contribui para esse sonho, para essa empresa, para esse objetivo dessa empresa, pertence a ela. Quem não contribui, não pertence a ela. As pessoas mais capacitadas deveriam estar numa hierarquia maior. Claro, existe a hierarquia de, sei lá, dono, presidente, gerentes, funcionários. Existe essa hierarquia, mas a hierarquia não é vista na empresarial apenas como um processo de quem chegou antes, como na família, tá bom? Então, quando a gente vai fazer constelação organizacional, a gente tem vários objetivos. Quer dizer, pode ser por que ela está andando ou não, o que trancou, aonde ela pode evoluir, como é que o público dela, né, o seu cliente lida com isso, a parte financeira, pode se colocar separadamente as funções que existem nessa empresa, tá? E para isso é muito comum ser usado a constelação organizacional para testar novos produtos, labels, né, no sentido de etiquetas, cartões, logotipo, se o público vê isso, não vê isso, como é que... Existem várias formas de usar a constelação organizacional a favor de o que a gente chama de simulações. Na família a gente não simula, se a mãe não estiver lá, se o pai não estiver lá, se a gente comer mais, se a gente mudar de casa, a gente não constela simulações, sim, contextos. Agora, nas organizações, a gente pode simular coisas e a gente pode apenas ver no campo, né, da constelação o que pode ser progressivo e não necessariamente terminar, como a gente diz na constelação familiar, num ponto que seja favorável, no sentido, numa decisão final. A gente pode simplesmente abrir a energia para aquela possibilidade e ver o que o universo encaminha, porque na visão da constelação organizacional é diferente da visão num processo, por exemplo, de saúde da constelação familiar, né? Que a gente está indo para um desfecho de cura, por exemplo, né? Na constelação organizacional, às vezes não há um movimento e ainda assim isso causa um movimento. Deixa eu explicar melhor. Ainda que eu coloque, vamos dizer, um novo produto e naquele momento o público não olhe, mas o dinheiro vem perto, o financeiro está feliz, os funcionários estão felizes, as coisas estão movimentando, já está ótimo. Eu não preciso chegar a um final, eu preciso apenas esse movimento, ou uma criação de ideias, ou de um campo diferenciado. Então, sim, é possível, é comum as pessoas que trabalham com constelação organizacional sejam mais consultores organizacionais do que terapeutas, e na constelação familiar comum, que é a mais falada, que sejam terapeutas que façam isso, ou pessoas que fizeram formação para constelação familiar, que não necessariamente capacita ela para organizacional, depende da formação que ela teve, tá? Existem muitas formações que colocam as coisas muito base e não dão essas coisas separadamente, e isso faz muita diferença. Assim, no futuro também vou falar da parte da constelação no direito, tá bom? Que é diferente, algumas regras vai ser da constelação familiar, mas a forma que você coloca é diferenciada. Mas isso fica para uma próxima, para esse vídeo não ficar longo. Beijo grande, perguntas abaixo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.